Está firme no propósito? Então vamos lá, pega a tua Bíblia, abre ela comigo, vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim, ó, capítulo 14 do livro de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele. Vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. É lógico que Deus falando com o povo, né, que ficasse ali de frente, né, para o mar. Quando Deus fala para o povo, faz essa volta e acampa aí, é claro que Deus está fazendo isso no sentido de causar confusão. E no mesmo momento, uma armadilha para Faraó, porque o povo acampado ali, certamente eles olhariam para eles e diriam: estão perdidos, não sabem nem para onde ir. E certamente viria, mas isso aqui Deus já tinha alertado: olha, eu vou atraí-los até aqui e vou destruir o Faraó diante dos olhos de vocês. E o Senhor vai dizer: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Era um plano de Deus, né? E em todo o seu exército saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Aqui ele está arrependido, porque ele está pensando: mas como assim, onde nós estávamos com a cabeça quando liberamos esse povo? Porque tudo era feito pela mão dos israelitas, porque Faraó os tinha como escravo, então tudo era construído, tudo era feito pelas mãos dos israelitas. Então, muitas cidades, né, no Egito ali foram construídas pelas mãos dos escravos, do povo hebreu. O Faraó está pensando: como assim? Por que deixamos esse povo ir? Vamos atrás deles. Mas não sabia ele que Deus estava pronto para o confronto. Montou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? É interessante aqui. Havia mostrado e demonstrado seu poder diversas vezes. A gente viu 10
pragas. A gente não viu uma só, a gente viu 10 e como Deus agiu, né? Operando todo aquele reboliço no Egito a fim de resgatar o seu povo, né, dali, da escravidão. Porém, agora, quando o povo se vê ali em perigo, o povo está já se levantando e blasfemando contra Moisés, dizendo: Moisés, será que não tinha lá no Egito cova suficiente, sepulcro suficiente para que nós pudéssemos morrer lá mesmo? Foi necessário nos atrair para cá, diante desse mar. Agora tem um mar na frente e Faraó atrás. Mas eles não sabiam, né? Eles ainda não tinham aquela fé ainda suficiente para entender que Deus fez todas aquelas 10 pragas e era poderoso para os tirar dali. Mas é difícil crer quando as circunstâncias dizem que não. Aí que Deus quer ver a tua fé. É aí que Deus quer ver se você verdadeiramente confia nele. É aí que Deus quer ver se você verdadeiramente tem fé e acredita que a mão dele pode mudar tudo. Tem horas, né, que as pessoas elas precisam ver para crer. Ao invés de murmurar, deveriam confiar. E às vezes a gente faz isso. Ao invés de confiar no Senhor, a gente decide murmurar. Agora, quando as coisas vão bem, aí é fácil adorar a Deus. Mas Deus quer ver quem é você quando o dia mal chega. Deus quer conhecer quem é você de verdade, porque dizer eu amo a Deus, eu amo o Senhor, eu faço a vontade dele é fácil. Agora eu quero ver se você é você mesmo no dia que o dia mal chega na tua vida. Quando as circunstâncias começam a dizer que não, quando as circunstâncias começam a apontar para a morte, aí você faz o quê? Você confia ou você se desespera? Moisés, por que está nos tratando mal assim? Nos tirou do Egito para morrer aqui? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Aqui, o povo às vezes, né, se acomoda. Às vezes a pessoa se acomoda e se acostuma ao sofrimento. Pessoas como esse povo se acostumaram ao sofrimento. Mas tinha alguém ali no meio. Tinham pessoas verdadeiras, tinha pessoas fiéis ali. E por isso é que Deus agiu. Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. O povo saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu deles. Agora vai começar o trabalhar de Deus para tirar o Egito de dentro do povo dele. Deus precisava começar a mover agora para começar. Primeiro Deus mostrou, através daquela derrota, sobre aquelas divindades egípcias. Ali Deus estava mostrando para o seu povo. Tá vendo? Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eu sou, sim, o Deus verdadeiro. Deus derrota cada divindade egípcia para provar para o seu povo que ele, sim, era verdadeiro. E que nenhuma daquelas imagens, nenhuma daquelas divindades poderia fazer nada por eles. Para que não houvesse dúvida. Então Deus vai derrotar cada um. Cada praga lançada contra o Egito é uma afronta direta de Deus a uma divindade. Para que não houvesse dúvida para o seu povo, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Até quando você vai viver nessa, acreditando que existem outros deuses por aí? Só há um Deus, um Senhor. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais tornarás a ver.
O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Eita glória! Olha que versículo bonito. Moisés, diante de todo aquele levante do povo ali, diante de toda aquela murmuração, Moisés vai dizer: não temais, aquietais, vede o livramento do Senhor. Você é capaz de enxergar o livramento do Senhor na tua vida? Você é capaz de enxergar os livramentos que Ele te dá? Deus vos fará, Deus dará livramento diante dos egípcios. Ainda fala para eles: olha, vocês estão vendo eles aí na frente de vocês? Hein, povo de Deus? Então olha bem para esses egípcios, porque nunca mais o Senhor vai permitir que vocês os vejam. Eita glória, como Deus ele é maravilhoso. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Confia no Senhor. Ele diz mais, Moisés diz para o povo: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Moisés está dizendo aqui: o Senhor é quem vai pelejar as nossas guerras. É o Senhor que está nos livrando, é o Senhor que está agindo com a sua mão forte e poderosa. Aquietai-vos. Aquietai-vos, sabeis que Ele é Deus. Aqui Moisés está dizendo: vocês vão ficar sem ter o que falar depois de ver o livramento do Senhor. Vocês terão que se calar. Engolir aí essas palavras. Passagem pelo meio do mar. Nós estamos diante de uma passagem espetacular. Coisa grande você vai acompanhar comigo agora. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Agora, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quando Deus chamou Moisés, Ele deu a Moisés um cajado, no qual era o cajado que quando ele sai do Egito fugido, ele vai cuidar das ovelhas ali em Midian. Moisés, quando começa a cuidar das ovelhas ali naquela terra de Midian, não sabia ele, mas ele recebeu um cajado. E aquele cajado começou ali a operar com pequenas ovelhas. Moisés era pastor de ovelhas, mas ali Deus estava ensinando algo valioso para ele. Deus estava ensinando Moisés a não mais ser um príncipe egípcio. Não mais ser um príncipe egípcio, mas sim ser um pastor de ovelhas. Através de cada uma dessas ovelhas você vai aprender a pastorear. A ovelha se orienta pela voz do pastor. O pastor carrega consigo um cajado. E quando ele vê que a ovelha está se desviando, ele pega aquele gancho do cajado e puxa para perto. Aquele cajado serve também para proteger as ovelhas. Quando Deus o colocou ali para pastorear ovelhas, Deus estava confiando a ele já uma missão. Agora Deus vai dizer a Moisés, e interessante que quando Deus chamou Moisés, Ele não disse: vai chegar uma hora que você vai ter que estender a mão sobre o mar. Ele vai se dividir em duas partes. Deus não revelou o processo. Mas disse a Moisés: o propósito é chegar a Canaã. Agora Deus vai dizer: diga ao povo que marche. Aí o povo pode ter pensado: vamos marchar para onde? Só tem um mar na nossa frente. Para onde iremos nós? Ou voltaremos escravos e humilhados para o Egito? Ou morreremos afogados diante desse mar? Agora Deus vai falar com Moisés: e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o,
para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e entre nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Tem um tempo em que o Senhor vai na frente abrindo caminho, mas tem um tempo que o Senhor vai atrás. Aleluia! Para trazer proteção. Oh, glória! Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ei! Essa coluna de nuvens aqui era a própria presença de Deus, a própria Shekinah de Deus. A própria presença de Deus manifesta no meio do seu povo. E Deus foi atrás dele. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes clareava a noite. Esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aquele não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Olha que coisa interessante. A mesma nuvem de glória do Senhor que traz claridade para o povo de Israel, para o povo egípcio, traz trevas. Oh, aleluia! Agora vem um vento oriental e faz o mar se abrir, as águas se dividir em duas. Tem um caminho no meio do mar. Que Deus é esse? Olha como é grande o seu poder. Ele divide o mar em duas partes. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Deus formou muros dos dois lados. A água vinha, batia ali naquele muro, voltava para trás. Deus pôs uma barreira no mar. E os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó e seus carros, e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, alvorotou o acampamento dos egípcios. O Senhor emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Agora entenderam quem é que peleja, né? Agora estão entendendo quem é que estava pelejando por Israel. Os egípcios perecem no mar. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Oh, Deus tão grande! E voltou as águas, cobriram os carros, os cavalarianos, de
todo o exército de Faraó que se haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Você está entendendo isso aqui? Quem prometeu não mente. Assim o Senhor livrou Israel. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxutos, pelo meio do mar. E as águas lhe eram quais muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor, em Moisés, seu servo. Você tem noção do que é isso aqui? Coisa linda! Você vê o poder de Deus. Que Deus é esse, querido, querida? Um Deus que tem poder de abrir o mar, de dividir ele ao meio para o seu povo passar a pés enxutos. Que Deus é esse? Você consegue dimensionar o valor, o tamanho do teu Deus? Que Deus é esse? Deus tira as coisas do normal para abrir um caminho para o seu povo passar. Deus tira as coisas da lógica humana para abrir um caminho para o seu povo passar. Vale a pena ou não vale a pena servir a esse nosso Deus? Deus havia feito uma promessa: há 430 anos o povo fica em cativeiro. Aqueles que confiaram, aqueles que acreditaram, conseguiram ver o livramento do Senhor. Aqueles que confiaram, aqueles que permaneceram, viram o livramento do Senhor. Agora a promessa está se cumprindo. O Deus que prometeu tirar o seu povo do Egito está ouvindo o clamor do seu povo e os está libertando. Coisa linda essa palavra. Espero que você tenha gostado, que Deus venha falar mais ainda no teu coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau.